O Aberto SC. Oferecimento Volkswagen é na voz. Olá, boa tarde, boa sexta-feira. Olha que o final de semana será decisivo para os catarinenses. Fim de semana tem a penúltima rodada do Campeonato Catarinense. E restam 5 vagas para as quartas de final. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Figueirense e Brusque tiveram os seus mandos de campos definidos para a Copa do Brasil. O Furacão abre os confrontos contra o Fluminense pela terceira fase da Copa do Brasil, jogando em casa, no Orlando Scarpelli. A partir desta fase, os confrontos na Copa do Brasil vão ser decididos em jogos de ida e volta. E em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis. O jogo de ida entre Figueirense e Fluminense será no dia 11 de março, na quarta-feira que vem, às 7h15 da noite. E a volta no dia 18 de março, no Rio de Janeiro. O Alvinegro chegou à terceira fase depois de eliminar o Novo Horizontino por 2-1 na primeira fase e o Vitória do Espírito Santo por 1-0. Agora encontra o time carioca e vai repetir a decisão da Copa do Brasil de 2007, em que o Alvinegro perdeu por 1-0 no Scarpelli. Já o Brusque tem o primeiro confronto marcado para o dia 12 de março, quinta-feira às 9h30 da noite contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas. E a volta no Augusto Bauer no dia 18 de março, com horário a ser definido ainda pela CBF. Para chegar na terceira fase, o Brusque venceu o Sport de Recife por 2-1 na primeira fase e goleou o Remo por 5-1 na segunda. Quem avançar para a quarta fase da competição embolsa R$2 milhões. Final de semana tem a rodada do Catarinense. Todos os jogos da penúltima rodada são no domingo às 4h da tarde. Tem Brusque e Concórdia no estádio Augusto Bauer. Também no mesmo horário tem Avaí e Juventus de Jaraguá na Ressacada. Na mesma hora tem Marcílio Dias recebendo o Tubarão no Hercílio Luz. Na sequência, Chapecoense e Joinville na Arena Condá também no mesmo horário. E para fechar a rodada, tem Criciúma e Figueirense no Heriberto Wilson, todos os 5 jogos no mesmo horário e no domingo. E olha só, na 8ª rodada, faltam 5 vagas para fechar a classificação dos 8 jogos. Brusque, Marcílio Dias e Avaí já estão com as vagas garantidas para as quartas de final do Catarinense. E na rodada do final de semana, podemos conhecer mais 4 times classificados. Figueirense, Joinville, Criciúma e Juventus entram em campo com o quase em mente. Faltam 2 rodadas para acabar a primeira fase do Campeonato Catarinense. Quem será que avança às quartas de final? Quem vai brigar para não cair? A gente veio às ruas de Florianópolis para saber a opinião do torcedor. O campeonato pro Figueira não tá legal não, ele tá vacilando aí nos jogos aí, eu acho que... Mas a gente vai se recuperar e vamos chegar lá. O Figueira é o mais próximo de avançar o mata-mata. Uma vitória ou um empate já garantem o Furacão nas quartas de final. Caso perca, o Alvinegro classifica, se Concórdia ou Tubarão não vencerem. Mas o adversário do Figueirense é o Criciúma, que tem 9 pontos e entra em campo também pensando na vitória. Caso empate ou perca para o Figueirense, o Tigre fica de olho no Concórdia, no Tubarão e na Chapecoense, que no caso não podem vencer. O Avaí melhorou, né? Não tava bem com aquele português lá, mas acho que esse treinador novo aí vai dar um jeito no Avaí pra gente chegar na final. No confronto entre Avaí e Juventus, o Leão já está classificado. E o moleque travesso precisa quebrar o jejum de vitórias. São 4 rodadas sem vencer. E caso o time de Jaraguá vença o Avaí, garante vaga às quartas de final, se Concórdia ou Tubarão não vencerem. O Jack tá aos trancos e barrancos, ele vai engatar e vai pra final, com certeza. Eu torço que vá pra final com o Figueirense, que daí é jogo ganho, né? Outro que está no quase é o Joinville. O tricolor encara a Chape na Arena Condá. O Coelho precisa da vitória e o Verdão do Oeste também busca os 3 pontos, já que ainda não venceu no Catarinense e corre o risco de confirmar a vaga no mata-mata, mas da zona de rebaixamento. Já se a Chape vencer o Jack, o time do Oeste sai da zona de rebaixamento desde que Concórdia e Tubarão não vençam. O Brusque pode se firmar na liderança isolada se vencer o Concórdia e o Marcílio Dias recebe o Tubarão.
O Marinheiro já está classificado, mas o Tubarão ainda corre o risco do rebaixamento. E qual seria um confronto de uma final ideal? Pode ser o clássico. É Jack Figueira, que daí se não tiver interferência de fora da arbitragem, daí é Jack campeão, né? Catarinense, eu acho que vai ser o Avaí e o Figueirense ainda. Figueirense, campeão do estado esse ano. Avaí, né? Se o Brusque é dito como uma das surpresas na competição deste ano por estar líder isolado, quem seria então a decepção do Catarinense 2020? Pela pontuação, a Chapecoense acho que é a decepção. Chapecoense. A Chapecoense está sendo decepcionante. 3 times já classificados e palpites feitos. Final ideal, rebaixamento. Tudo isso a gente vai conferir no domingo, às 4 horas da tarde, com a rodada do Catarinense. Faltam 5 vagas para os 8 classificados e a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC, mas eu já volto.